ela tinha esta manhã. Quero abrir portas. Baixa. Torna-se. Tá? Mas não fica assim, ó, com medo de passar pela porta. Porque é Ele que vai abrir portas. E para isso, precisa passar por essa nova etapa. Não tem jeito. Está com medo de quê? Receio de quê? Se até que Deus tem te capacitado, até que Deus tem te guardado, até que Deus te livrado, até que Deus tem sido contigo. Não tenhas medo. Como é que mexe nisso? Eu nem sei como que... Deus quer te levar a uma nova etapa na sua vida. Uma nova etapa. Enfrente isso. Enfrente. Porque Deus está requerendo isso, viu? Diga para ela que estou requerendo. Deus está dizendo, está requerendo isso de você. Não tenha medo, viu? Estamos no ministério, diferente do seu marido. O teu ministério. Amém, são coisas individuais. E Deus está requerendo de vós. Enfrentar. Amém? Sabemos que não é fácil. A diaconisa também não é. Oh, meu povo. Amém? Louvado seja o Senhor. Em nome de Jesus, vamos estar lendo a palavra de Deus. Glória a Deus. Ficar, por favor, sobre os pés, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Em reverência à palavra, em reverência ao Senhor. Renascéria. Eu ainda trago isso no meu coração, viu? De ficar de pés, parada, né? E glória a Deus por isso. Livro de 1 Samuel, aleluia. Uma palavra que ardeu muito no meu coração, quando a pastora me convidou, ardeu muito no meu coração. Eu falei, Senhor, e o Senhor é essa. Eu confesso aos irmãos que por 2 vezes eu tentei fugir dessa passagem, mas o Senhor disse para mim, não, e o Senhor me constrangeu. Deus constrange a gente, né? Ele nos constrange. 1 Samuel, capítulo 25, e o versículo vai falar, o versículo seria o 10, tá? Do 10 ao 11, 10 e 11, perdão, capítulo 25 de 1 Samuel, vou repetir. Glória a Deus. Ontem o resfriado à noite quis me pegar, né? A irmã falou aqui, a pastora, sobre... Eita Deus! Eu falei, sai resfriado, em nome de Jesus, porque eu não vou. Aí meu corpo sentiu uma madrugada, eu comecei a sentir uns incômodos dentro do corpo. E eu falei, Deus, não, vamos embora, vamos que vamos, viu? E 5 e pouco eu já estava já com os olhos abertos. Jesus, eu me estou reclamando. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 10 e 11. Depois nós vamos estar pulando, amém, irmãos? Eita Deus, para o versículo 25. Vamos lá. Capítulo 25, versículo 10 e 11. Diz assim. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse, quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge a seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão, e a minha água, e a carne das minhas reses, que devorei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vem. Vamos pular agora para o versículo 25. Meu Senhor, agora não faça este homem de Belial a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele, qual é o seu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele, e eu, tua serva, não vi os jovens de meu Senhor que enviaste. Amém, igreja? Amém. Amém. Tomai vosso assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Esses versículos que nós acabamos de ler, né? Fala da história de 2 pessoas. Para ser mais exato aqui nesse caso, um casal. Né? Abigail e Nabal. Tenho certeza que muitos aqui já ouviram falar desta passagem. Acredito eu que sim. Eu quero acreditar que sim. Né? Uma passagem muito conhecida, né? De Nabal e Abigail, da qual ela, né? Com tremor e temor, né? Tentou resolver uma situação muito difícil na sua casa. Não é verdade? Para a gente entender mais sobre essa história, nós vamos a Davi. Davi, ele estava no deserto de Parã. Davi havia fugido
iludido, Davi passou por muitos desertos. E dentre eles, esse último atual, ele estava no deserto de Parã. O que ele estava fazendo nesse deserto? Fugindo. Fugindo de quem? De Saul. Sim. Muitas vezes, aleluia, muitas vezes é o que nos resta, fugir. Fugir. E Davi viu aquela situação e resolveu fugir. Fugir. E se escondeu ali no deserto de Parã. Glória a Deus. 600 homens. Quantos? 600. 600 homens. É gente, hein? 600 homens estavam com ele. E esses homens eram aquele assim, ó, dois quentes e um fervendo. Aqueles homens tudo arretado, viu? Tudo nas espadas. Homens valentes, homens que andavam, estavam ali, viu? Andando com Davi. E vemos aqui, louvado seja o nome do Senhor, que Davi precisou de ajuda. Ajuda. Davi precisou de ajuda. E essa ajuda qual Davi precisa é uma ajuda muito importante, uma ajuda de alimentos. Né? Sabemos que ninguém vive sem alimento. Não é verdade? Já foi dito aqui pela serva do Senhor sobre o alimento da nossa carne, né? A irmã Cida trouxe isso, né? Mas sabemos que o melhor alimento é o espiritual. Mas não podemos desprezar o alimento da carne, obviamente. Amém? Eita, cega. É necessário também. Não devemos botar, priorizar a da carne. Ela sobe. Primeiro a espiritual. Amém, igreja? E vemos aqui que Davi precisou dessa ajuda. Ele precisou de alimentos. E ele manda 10 moços, 10 homens, procurar Nabal e pedir ajuda para Nabal. E esses 2 jovens se remetem a Nabal e perguntam para Nabal se ele poderia. O interessante é que com muita educação, Davi com muita educação, fala com os jovens como deveria ser dito. A importância de ter educação. Ali ensina aqueles jovens como deve chegar e como deve sair. A importância de sabermos chegar, entrar e sair. Não é verdade? Isso traz aqui para mim, me remete a uma postura. Uma postura. Que todos nós, principalmente, vou repetir, todos nós, principalmente, como obreiros de Deus, temos que ter postura. Como chegamos, como falamos, como nos procedemos. Quando se fala sobre postura, só não se refere a postura dentro da minha casa, não, hein? Não. Postura também fora da minha casa. Porque nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho. Aleluia. Pessoas estão nos observando. Estão. Como nós falamos, como nós nos procedemos. Eu vai me levar aqui a Eliseu. Você vê, né? A sunamita vira para o seu marido e fala: olha, eu vejo que esse homem é um santo homem de Deus. Como ela viu isso, irmãos? Pelo amor de Deus, como? Ele falou: eu sou o homem de Deus, ó. Estou aqui me apresentando, ó. Eu sou o homem de Deus. Ele não fez tal coisa. Foi o proceder dele que ela viu diária, toda vez que ele passava. E temos que ter postura. Ai, a sogra. E essa postura aqui eu vi que os jovens, eles tiveram quando Davi chegou, quando eles chegaram perto de Nabal para falar sobre o que Davi havia lhe enviado para dizer. E isso é de uma importância muito grande. E ele fala para ele, né, da necessidade da qual Davi estava passando. Os jovens falam para ele. Só que Nabal, ele pergunta: quem é Davi? Esse Nabal, esse tolo, esse insensato, esse louco, ele esquece que Davi foi o homem lá, que venceu o gigante. Lá no capítulo 17 do mesmo livro de 1 Samuel, nós encontramos Davi lutando com Golias, um filisteu de aproximadamente quase 3 metros de altura. Uma luta não fácil, uma luta
E ele não levou isso em conta. Ele não levou isso em conta que Davi era um homem guerreiro que matou muito inimigo. Ele não levou isso em conta. Eu não tenho dúvida, irmãos, da onde Nabal estava, Renaia, ele não saber que Davi era um guerreiro e que ajudou muito o povo. Para, ele sabia. Só que ele não queria ajudar. E é triste quando a gente vê pessoas que não querem ajudar, não são prontas a ajudar, a cooperar. Renascópia. Ei, Deus nos chamou para ajudar. Aleluia. Você não sabe as guerras que muitos estão enfrentando. Aleluia. Deus nos chamou para ajudar. Temos que cooperar. O que vem à sua mão, você puder, ajude. Coopere, coopere. Ajude, não fique, aleluia, achando, não, deixa pra lá. Não é assim. Deus vai requerer de cada um de nós. Ouviu o que nós fazemos? Amém? Coopere. Não importa, coopere. Irmãos, sabemos que soldados... Eita Deus, vamos entrar nesse caminho, vamos. Sabemos que soldados, quando eles estão na linha de frente, ele recebe maior. Aleluia! Ele é mais atingido, irmãos. Soldado de linha de frente, ele é mais atingido do que está na retaguarda. O soldado da linha de frente, ele tem a facilidade de ser ferido e até ser morto. É muito grande, porque ele está na linha de frente. O soldado que está na retaguarda, não desmerecendo quem está na retaguarda, mas o soldado de linha de frente, ele segura tudo, ele está aqui na linha de frente. O retaguarda é quando ele foge. O retaguarda, quando ele chega na posição que estava na linha de frente, ele já pegou a coisa um pouco mais suave, vamos dizer assim. E nós sabemos, irmãos, que tem muitos soldados na linha de frente. Eita, para você chegar até aqui, você acha que foi o quê? Teve soldado na linha de frente que nos evangelizou. Eita, que cuidou da gente. Que foi ali, cuidando, tratando de nós. Então, serve deles, cuide. Se você vê um soldado na linha de frente que está triste, desanimado, em nome de Jesus, o ajude. Eu posso dizer isso porque eu tive ajuda. Irmãos. Claro que na minha caminhada já passou outras pessoas que me ajudaram. Mas igual a pastora Josiane e o pastor eu confesso, irmãos, que como o meu estado a qual eu cheguei, que foi muito ruim, eu estava muito ruim. Irmãos, eu estava tão ferida, que se alguém encostasse a mão em mim, doía. Meu Deus. Vocês entendem isso ou não? Deus Santo. Se alguém encostasse a mão em mim, eu sentia dor. De tão ferida como eu estava. Eu estava muito debilitada. Na saia. E vemos aqui o que acontece. Ele diz: quem é Davi, quem é o filho de Jessé? Muitos servos a hoje, cada um pode a seu senhor. Ele achou aqui que Davi estava fugindo de Saul. E não estava, irmão. Ele estava sim, mas não nesse sentido da
se fortaleça, tenha prudência. Tem pessoas que estão enfrentando tudo e todos. Ai, eu sou banado. Deus manda te dizer: não. Deus quer a obediência e não o sacrifício. Não se sacrifique para que não venha padecer. Amém? Amém. E vemos aqui, né, a dificuldade dele de entender quem era Davi. A dificuldade dele entender, de ajudar. Mas em contrapartida, nós encontramos aqui uma mulher que ela testemunha contra seu próprio marido. Olha isso, irmãos. A esposa dá um testemunho ruim contra seu próprio marido. Diz que ele é filho de Belial, homem de Belial. O que é o homem de Belial? Essa palavra Belial vem dos filhos de Eli. Os filhos de Eli. Os filhos de Eli eram filhos de Belial. O que é filho de Belial? O que é homem de Belial? É um louco, insensato. E ela dá um mau testemunho dele. Você veja bem que coisa, né? Glória a Deus. Ela dá um mau testemunho do próprio marido. Vemos aqui que essa mulher, quando ela prepara tudo, não é uma mulher de pequena posse não, irmãos. É de grande posse. A mulher tinha condições financeiras para ela juntar o que ela juntou. Ela não é a missionária Maria que nos fala, não. Ei, não mesmo. Ela tem posses. Ela lança, ela junta, irmãos, ela junta, ó. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães, irmãos. Uma pessoa para ter isso em casa, hein? Essa provisão em casa, ei, ela tem condições financeiras. 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostado, 100 caixas de passas e 200 pastas de figos passados e o boi sobre o jumento. Olha isso, irmãos. Essa mulher é abastada financeiramente. Só que tem um problema, né, Márcia? Não precisa ser abastada financeiramente se não era feliz. Eita, Márcia. Aleluia. Glória a Deus. Ela aqui não vivia de aparência. Ai, meu caro. Era aparência aqui. Era mera aparência. E sabemos, irmãos, em nome de Jesus, que Deus não se importa com a aparência. Glória a Deus. Não é aparência. Deus se importa como nós estamos vivendo. E não vivendo de aparência.